Olá, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso Seja um Formador de Heróis por meio da mentoria e discipulado. O tema que iremos falar hoje é sobre os benefícios de se ter um mentor. Muitos homens se sentem inadequados e inseguros. Isso não importa quanto talento eles possam ter. Os homens, em geral, estão sedentos de confirmação masculina. Todo homem precisa de outro homem a que respeite para encorajá-lo, para insistir com ele. Você consegue. Ele precisa disso por causa do interminável ataque de mensagens negativas que dizem: você não é esperto o suficiente, ou você não é suficientemente rico, ou você não é forte o suficiente, ou você não tem as qualidades necessárias. Mas nós sabemos que essas frases não são úteis para nós, né? Nem para ninguém ao nosso redor. Os homens que estão causando o maior impacto para Deus nessa geração são os que se colocaram sob a tutela de outro homem de Deus. É claro, isso vale também para as mulheres. Se você se importa em fazer a diferença em qualquer área da sua vida, busque alguém que possa ajudá-la a crescer e realizar seus objetivos. Não acredite na mentira do diabo de que só os fracos precisam de ajuda. A verdade é que são os homens fortes que procuram ajuda, porque querem se tornar ainda mais fortes. Uma aliança de homens fortes cria bons tempos em qualquer lugar que seja, nas nossas famílias, nas igrejas, nos lugares de trabalho. Então, esse é um benefício. Procurar um mentor para melhorar a nós mesmos. E vamos ver três pontos aqui sobre esse aspecto. Você está disposto a se beneficiar da sabedoria, experiência e habilidade de outra pessoa? Dois, está disposto a expor sua alma e deixá-lo ver e sentir o que está dentro de você? Ou seja, você está disposto a abrir seu coração para alguém em que você confia, para que este alguém o ensine a melhorar, a crescer? Em uma das aulas passadas, comentamos uma frase do famoso pastor Ben Wong, que ele dizia que quando nós temos alguém que nos discipula, precisamos dar a ele liberdade para mexer na nossa vida. Essa é uma frase muito forte, mas ela diz tudo a respeito a essa nossa aula de hoje. Nós precisamos dar liberdade a alguém para mexer na nossa vida. Precisamos dar liberdade a alguém para nos dizer onde nós estamos errando, como podemos consertar nossa vida, como podemos consertar nossa jornada em Cristo. E, por último, ponto número 3, você está disposto a lhe pedir ajuda para detectar e resolver problemas, para recomendar recursos, para apresentar você a pessoas e abrir portas para o mundo e a janela da mente? É de tudo isso que estamos falando e queremos falar daqui a pouco. Ponto primeiro, entre os benefícios de se ter um mentor. Um mentor promove crescimento e mudanças genuínas, ajuda o mentoreado a crescer, emocional, social, espiritualmente. Ele permite ao mentoreado de permanecer crescendo e realizar os seus objetivos de vida. Ponto 2, o mentor fornece um modelo a ser seguido. A maior parte do comportamento humano é aprendida pela observação de um modelo. Então, o seu mentor vai ser um modelo para você. Por exemplo, há vários livros sobre como ser um pai, mas nenhum deles nos mostra qual a impressão que fica a respeito daquilo que o pai exerce sobre o filho. Não tem um livro que diz como é que ficou aquele impacto, que diz como é que o filho entendeu, né? Seguindo, independentemente de quais padrões seu pai estabeleceu, sejam bons ou ruins, saudáveis ou não, esses são os padrões básicos que você repetirá com seus filhos, ao menos inicialmente. Eu tiro de lição a minha vida. Meu pai era uma pessoa que não costumava falar muito. Ele falava em público, ele era um representante.
Ele falava para as pessoas ao seu redor, mas quando se tratava da educação dos seus filhos, as mãos dele falavam por ele. Meu pai me batia quando fazia as tarefas erradas. E por incrível que pareça, quando eu tive filho, no caso, o meu caçula, que era um pouco mais aceso, é um pouco mais ativo, ele, às vezes, no shopping, me deixava sem jeito, porque ele fazia birra. Uma dessas vezes, eu acabei, sem perceber, dando um tapa nele. E eu me arrependi eternamente. A minha esposa também me disse, meu amor, não dá para fazer isso aqui, não é o certo. E eu não percebi. Meus amigos, meus irmãos, e eu não percebi. Aquele hábito eu tinha adquirido sem, ao menos, eu perceber a gravidade daquilo. Mas é importante entender nesta aula que, realmente, nós, como filhos, seguimos o que nossos pais fazem. Não importa se está certo ou errado. O significado de ser pai para você, ou de ser mãe para você, vem na sua experiência dos seus pais. Né? Geralmente, menino acompanha menino, e menina, da mesma forma, acompanha a mãe. Então, nossos comportamentos são uma cópia fiel, muitas vezes, do comportamento dos nossos pais. Mas, nesse caso, o mentor, ele vai fornecer um modelo mais saudável. Isso eu garanto para você. Ponto 3. O mentor ajuda você a alcançar seus objetivos com eficiência. Você já andou numa esteira de rolante de aeroporto? São muito bonitas. Você vai mais rápido, né? Sobretudo quando às vezes está atrasado, ou não pegou a mala a tempo, ou o táxi atrasou, ou Uber, ou o que seja. De repente, você, quando sobe lá, você está voando numa velocidade maior que o normal, embora esteja marchando no mesmo passo. Porque enquanto você anda, a esteira puxa a sua anda para frente. É um empurrão saudável. Essa é uma boa analogia de como um mentor pode ajudar a alcançar o ritmo do seu desenvolvimento. E que mais? Ele pode levá-la a poupar tempo e energia para atingir os seus objetivos. Pode acelerar seu progresso, porque conhecer coisas que você não sabe. E mais, ter amigos que você não tem. Ele pode permitir a você de acessar um círculo de amizade que de outra forma você não teria acesso. Isso é fundamental. E não é só amizade, são livros, são cursos, são entendimentos, são considerações, é material que não termina nunca, porque o seu mentor tem uma experiência muito à frente da sua e vai poder ajudar a você crescer nesse aspecto. Que mais? Ele pode abrir portas que você nem sequer moveria, porque não tem como. Ele pode ajudá-lo a ter maior discernimento e motivá-lo a agir e a prestar conta sobre o que você faz ou deixa de fazer. E a prestação de conta, veremos mais à frente, é um ponto importante do mentoramento. É um ponto tão importante que sem ele não podemos entender qual é a nossa direção a respeito da nossa jornada. Com o mentor, terminando, seu progresso pode ser muito facilitado. E o ponto 4. O mentor tem um papel chave no padrão de Deus para o seu crescimento. Deus utiliza uma combinação de influências para ajudar nós a amadurecer o mundo, o lar, experiências pessoais, de grupo, crises, conflitos, livros, conferências. O mentor pode ter um papel vital nessa combinação. Ele pode ter ligações com cada um desses ambientes e ajudá-lo a crescer. Deus pretende que cresçamos pela influência de cristãos maduros. A respeito desse último ponto, eu quero ler com vocês uma versão da Bíblia, em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que chamou muito a minha atenção. A Bíblia diz assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. E mais, mesmo capítulo, no versículo 17, encontramos esse texto. Obedeçam a seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês
porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Que frase maravilhosa, que conceito lindo que nós encontramos. Essa versão é a nova tradução na linguagem de hoje, chamada NTLH. Eu acho que ela traz para nós um entendimento melhor, né, com palavras diferentes e mais ricas. Nesse aspecto, vocês entendem que o papel do mentor é de alguém que realmente se importa com você. Quinto e último ponto, o mentor beneficia outras pessoas na sua vida. O benefício de se ter um mentor vai além de suas necessidades pessoais. Sua esposa e família, sua igreja, comunidade, seus cooperadores, todos com quem você estabelece contato ganham com seu crescimento. Não tem como você melhorar como pessoa e não beneficiar as pessoas que estão ao seu redor, né? E qual será o perfil de um mentoreado nesse momento? Qual será a contrapartida? Porque vimos o que um mentor pode dar ao mentoreado. E o que o Maurício, mentoreado pode... Maurício, eu queria só interromper um pouquinho. Claro, E esse conteúdo, né, dos benefícios de se ter um mentor, é muito interessante, né? A forma como o livro O Líder que Brilha traz, né, esses benefícios. E eu posso testemunhar por mim, né, como eu tenho sido tão abençoado por ter mentores ao longo da minha trajetória, né? Claro que não foi sempre tudo certinho, mas houve uma época em que eu não tive um mentor assim de mais experiência do que eu. Houve uma época que mentores que eu tive foram pessoas da minha faixa etária, eram bons amigos, né, que se importavam comigo, que estavam perto sempre que eu precisava, me aconselhavam, me orientavam e me sim, ajudavam a crescer, né, como pessoa, né? Pessoas que eu prestava contas, né? Como a gente fala a expressão prestar contas, né? E então teve uma época que os meus mentores eram pessoas da mesma faixa etária que eu e que estavam passando por momentos similares aos que eu estava passando. E foi muito bom ter esses amigos naquela época, esses mentores que se importavam comigo, que me perguntavam áreas da minha vida, me pastoreavam. Então, isso é muito importante. Depois dessa fase, Deus colocou alguns mentores, né, pessoas de mais idade do que eu, mais bagagem, mais experiência, para me mentorear. Mas eu ainda me beneficio, né? Eu nunca deixei de me beneficiar de ter também mentores que estão na mesma faixa etária que eu, ou na mesma etapa de vida que eu. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho tanto os mentores da minha faixa etária, né, que é uma parceria, né, uma mentoria de parceria, como também mentores de mais idade do que eu. E eu posso falar que são referências para a minha vida, né? Tanto aqueles de mais experiência, né? Aqueles que já são idosos, que eu estou me espelhando, aprendendo com eles, e eles têm sido uma bênção na minha vida, como também aqueles que estão na mesma faixa etária que eu, né? Eu posso dizer assim que muito do que eu tenho sido na vida, eu devo muito a essas pessoas, né? Claro que a minha formação eu devo a uma combinação gigantesca de influências, né, de livros, de autores, de formação, graduação, família, criação, tanta coisa, né? Mas sim. eu digo que ter esses mentores me ajudou demais a formar quem eu sou. E então, e como ele fala, né? Mentores são aquelas pessoas que são um padrão para você. Então, eu fico feliz de ter gente que eu tenho como referência, né, que eu tenho como modelo para eu seguir, modelo de vida cristã, modelo de, de teologia também equilibrada, né? Modelo de pessoas que sabem se posicionar. Então, por exemplo, né, as eleições aí encerrando o segundo turno, o Brasil ficou um barril de pólvora, né?
E aí, quando você vê como eles se posicionam, como eles argumentam, o que é que eles pensam num momento como esse, te ajuda também a pensar como se posicionar nos desafios da vida, nas dificuldades, como, por exemplo, o período que a gente está vivendo no Brasil. E também eu digo que mentores abrem portas para nós. E eu sou um exemplo disso. Quantas portas Deus abriu na minha vida por meio desses mentores? Quantos, inclusive, portas de ensino que eu não teria se eu não tivesse caminhado com essas pessoas. O ensino deles, a vida deles, os contatos que eles conhecem, por vezes até investindo na minha vida. E aí eu agora indo para a Ásia, né, em novembro, nesse mês agora, de novembro, eu estou participando de um grande congresso aí na Ásia, indo para a Ásia, e eu devo ao um dos meus mentores, né, que é o pastor Ben Wong, que abriu essa porta, que investiu para eu estar lá, representando, né, o movimento de igrejas no Brasil, que a gente faz parte, em parceria com eles, de pastoreio de pastores e de missionários. Então, quando que eu imaginava estar na Ásia, né? É, por tudo que representam, estar num lugar tão distante e com tantas coisas que eu posso aprender numa viagem como essa. E além de tantos contatos que a gente passa a conhecer em vários lugares do mundo, né? Ou seja, não, é uma coisa impressionante você ter um mentor que se importa com você, que cuida de você e que quer ver você crescer e que abre portas. Inclusive, Belmonte, ele não é ciumento. E é interessante que ele apresentou para a gente o pastor Simeon, que tem um ministério no Texas, nos Estados Unidos. Ele disse assim: vocês precisam conhecer o Simeon, porque o Simeon ele fala muito sobre alguns temas que eu não sou especialista. Mas é bom que vocês conheçam, que vocês aprendam com ele. Então, ele fez ponte para nós conhecermos o Simeon. E agora, semanalmente, nós temos um curso online com o Simeon. Ele está treinando a gente em alguns aspectos de discipulado. E aí eu fico vendo, né, tudo isso acontecer. Né? Olha só que maravilha ter um mentor. E aí, como ele fala também, né, que, na verdade, os homens que se tornam fortes são aqueles que escolheram, né, caminhar com outros homens. E não o homem fraco porque busca mentores. Na verdade, os homens fortes são aqueles que aprenderam a prestar contas da sua vida com mentores e ser afiados, né, pela vida desses homens, pelo exemplo que eles são, aprender com eles e se tornar homens melhores. Então, eu posso dizer que eu tenho sido muito abençoado por ter mentores na minha vida e é uma decisão que temos que tomar, né? Não andar sozinhos. Nós somos muito beneficiados por termos mentores. Eu teria uma infinidade de histórias para contar nesses últimos 20 anos em que eu caminho com mentores, de muitos benefícios que eu fui ricamente contemplado por ter esses mentores na minha vida. No acaso, eu escolhi ser mentoreado por um mentor forte. Então, eu escolhi Alexandre e essa Glória a jornada com Deus. ele está sendo maravilhosa. E nos momentos que a gente, em que nós temos dúvidas, e que talvez tomamos posturas difíceis, né, ou complicadas, o mentor está lá com uma pequena palavra para nos alertar, para nos colocar novamente no trilho, né? E aí, vocês estão dispostos a procurar um mentor, caso você não tenha? O que está lhe impedindo se você ainda não tem um mentor? Vamos ver agora qual é o perfil do mentoreado, né? Então, vimos, né, com o Alexandre também, um magnífico testemunho dele, o que o mentor é, qual a importância de encontrar um mentor. Mas vamos ver agora 5 pontos a respeito do perfil de um mentoreado. Hoje, temos muito mais homens, né, procurando por um mentor do que mentores procurando por homens que possam influenciar.
Para cada homem que deseja servir como um mentor, há 100 querendo ser mentoreado. O trabalho de mentor é um trabalho que requer tempo, energia, sabedoria, esforço, dedicação. Então, portanto, os mentores hoje procuram coisas que gostariam de ver em alguém antes de se comprometer a mentoreá-lo, né? Porque isso demanda muito tempo, como já falamos, e, acima de tudo, entra uma ligação afetiva muito grande. Então, se a gente cria expectativa, cria um afeto, cria uma ligação emocional, se esta for desatendida, há uma certa frustração, né? Há um certo desapoio. Vamos ver o primeiro ponto aqui. O meu sou mentoreado, ele é movido por objetivo? Nenhum mentor quer mentorear quem parece não saber para onde vai. A pessoa que não tem estímulos, que não tem objetivo na frente, que não tem interesse em chegar a um destino, diz que qualquer destino serve, não há meio de se ajudar, né? Se ela mesma não se importa com o seu destino, aí eu, como mentor, estou perdendo meu tempo, porque eu vejo que não tem ânimo, não tem interesse, né? É, quer ser mentoreado, mas não entendeu que é uma jornada, não é um momento, né? Que requer dedicação. Qual é o nosso ponto 2? Ele está ativamente procurando tarefas desafiadoras e responsabilidades maiores, porque quando queremos crescer e nós crescemos junto com o mentor, automaticamente nós crescemos e temos aquele que se chama de desenvolvimento pessoal, ou seja, nós tornamos pessoas melhores, nós tornamos pessoas capacitadas, né? Então, a melhor pessoa hoje para o mentor é aquela que quer aumentar suas capacidades, que não aceita que chegou ao máximo do seu desenvolvimento, que quer ir além de sua região de conforto, escalar novas montanhas. São desafios que ela mesma coloca na sua frente, porque quer crescer e entende que isso também está no plano de Deus, está no propósito de Deus para ele. Ponto 3. Ele toma a iniciativa. E se seu mentoreado toma a iniciativa das coisas que ele faz, decide, vou contar aqui uma história que aconteceu. Uma vez, eu tentei ajudar um sujeito passivo quanto ao seu próprio desenvolvimento. Ele, porém, esperava que eu fizesse todo o trabalho. Aí um dia eu testei. Perguntei para ele assim: a última vez que nos encontramos, falamos a respeito de 4 itens em que poderia trabalhar. Você lembra quais eram? Pois ele se esforçou, gaguejou e conseguiu nomear só 3 deles. E quando perguntou se tinha colocado em prática algum deles, ele disse que não tinha colocado em prática nenhum. Olha o desaponto do mentor. Por que você não volta quando estiver pronto? Eu lhe disse. Ele nunca voltou. É trágico, né? Ver um sujeito tão capaz, com tamanhas capacidades, sofrer de tanta passividade. E fiquei aliviado por estar livre dele, pois seria para mim uma perda de energia e tempo. Às vezes encontramos pessoas assim. Precisamos entender qual é realmente a natureza dele. Se tomar iniciativa, é importante manter o relacionamento com o mentoreado que não está preocupado em crescer, que não quer saber mais, que não quer buscar o seu conhecimento, que não quer se melhorar como pessoa, que não consegue colocar objetivos, realmente é uma pessoa que não quer sair da zona de conforto onde ela está hoje, né? E o quarto ponto, mais importante ainda, além da iniciativa, ele é ávido para aprender, por aprender. O fator decisivo da motivação está no aprendiz. Se ele não é ávido para aprender, haverá poucas pessoas querendo lhe ensinar. Se ele não tem sede de busca, não somente de Deus, mas de busca de melhora contínua, emocionalmente falando, fisicamente, é, ligado também ao ambiente de trabalho, na igreja onde ele atua, na sociedade onde ele está inserido, é difícil ensinar alguém que não tem vontade. Mas se ele tiver fogo nos olhos, se está pronto para absorver o que o mentor tem a oferecer, não será difícil atrair o mentor para ser mentoreado.
E quinto, último ponto, ele Maurício, assume a responsabilidade. Maurício, deixa eu Oi, só mais uma vez dar uma interrompida, por favor, porque eu por favor, as lembrei, suas eu, leituras le- são boas. eu lembrei de um ensino do Beong, que ele fala Claro, sobre esse item 4. Ele é ávido por aprender. Ele diz assim, que existem três tipos de aprendizes. E muitas vezes nós, quando estivermos discipulando, nós vamos lidar com algum desses três tipos de aprendizes. Até, sim, inclusive, as pessoas, às vezes, elas empacam, né, em algum desses tipos de aprendiz e às vezes ela fica em algumas fases e alguns desse tipo. Então, ela às vezes pode oscilar. Tem hora que ela é um tipo, depois ela está mais motivada e se torna do outro tipo, ou então está desanimada. Então, sim, depende também da fase que você pega essa pessoa, né? Mas também, no geral, existe algumas atitudes do coração das pessoas, no coração das pessoas que acaba manifestando mais de maneira acentuada um desses três tipos de aprendizes. E às vezes a gente pode lidar com gente muito difícil de caminhar com elas por causa do tipo de aprendiz que ela é. Então veja bem, três tipos de aprendiz. O primeiro tipo de aprendiz que o Beong cita é o aprendiz indiferente. O indiferente, ele não quer aprender, ele simplesmente não está aberto. Ele não quer, ele acha que não precisa, ele acha que já sabe, ele acha que você não tem nada para oferecer para ele de novo. Então, às vezes, você vai discipular alguém, mas ele não quer aprender com você, ele está ali para cumprir o programa. Ou porque todo mundo tem, ele vai ter também, ele quer ter também, mas no final ele não quer aprender com você. Ele acha que sabe mais do que você até. Então, ele é indiferente ao teu ensino, ao que você quer ensinar para ele. Então, às vezes, nós estamos lidando com gente assim, aprendiz indiferente. Esse é o tipo um. O tipo 2 que vem onde fala, é o aprendiz passivo. O aprendiz passivo é aquela pessoa que ele só vai aprender se você puxar ele. Se você chamá-lo, se você dizer, olha, leia esse livro é importante, tem que lembrar ele, ele esquece. Aí você lembra, 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 ele lê. Ou tem que então carregar nos ombros. você carrega essa pessoa o tempo todo. Você fica empurrando essa mala o tempo todo, né? Mas ele Uhum. anda. Pelo menos ele tem rodinha. O outro não tem rodinha. É a mala Não sem tem rodinha. nojinha, é papel molhado. Esse, pelo menos, é uma mala com rodinha. Só que você tem que puxar. Se você não puxar, ela não vem. E aí, essa pessoa é passiva demais. Você tem que lembrar, você tem que chamar ela, você tem que incentivar, e aí ela vai. Mas quando você para de chamá-la, de incentivá-la, de encorajá-la, de lembrá-la, ela não vai. Ela não faz. Ela é acomodada. Ela é Ela fica na passiva. esteira, né? É, Comparando com o aeroporto, ela fica fica na na esteira. esteira lá, né, rodando. Agora, qual é o aprendiz ideal? O aprendiz ideal é o terceiro tipo, que ele chama de aprendiz ativo. O aprendiz ativo, ele quer aprender. Ele está aberto, ele está interessado, ele vai atrás, ele fica na nossa cola, ele é um discípulo grudento. Tudo que a gente disser, ele anota, ele quer. Se indicar um filme, ele vai ver. Se falar de um livro, ele já pede já o outro, a sequência do livro. Ele quer aprender, ele está disposto, ele é automotivado para isso. Beong diz que, na verdade, o bom aprendiz ele é automotivado, ele é autodidata, porque ele vai atrás, ele quer ir além. Então, se ele não tiver um mentor, ele arruma. Ele não espera cair do céu, não. Ele vai atrás. Esse é o aprendiz ativo. E se o mentor for devagar, ele faz o mentor correr, porque ele quer aprender. E então, assim, às vezes nós até talvez já fomos um momento um aprendiz ativo e agora a gente está mais passivo. Às vezes tem pessoas que a gente vai pegar que vai estar assim. Ou então, no momento, está indiferente. Ele já foi melhor antes, agora não. Ou então
Quando você começa a caminhar com essa pessoa, ela passa a ser ativa, ela não era. Mas você consegue atraí-la para o crescimento pela tua vida, pelo teu exemplo, pelo teu investimento. Então, tudo pode acontecer nesse acompanhamento com vidas. A gente tanto pode se decepcionar, como se alegrar, né? E até superar nossas expectativas na caminhada com pessoas. Mas E, nós vamos sim, lidar com diferentes tipos de aprendizes. isso porque muitas vezes a pessoa passiva não tem ninguém que invista nela. Mas quando a pessoa vê o esforço do mentor, aí ela se torna ativa. E também são essas, a gente vai ver aqui também daqui a pouquinho, alguns exemplos de pessoas que aparentemente eram passivas, não tinham chance nenhuma na vida, mas que Sim. se tornaram pessoas impactantes na história por causa de investimento. Agora, tem um ditado muito interessante que diz assim: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então, isso é muito Legal. sério, porque não adianta ter o melhor professor se o aluno não estiver pronto para aprender. Mas, quando o aluno está pronto para aprender, o professor vai aparecer. Por quê? Porque ele vai atrás, ele vai querer. Eu tenho, ultimamente, estudado inglês em uma plataforma virtual. Então, as aulas estão todas gravadas. Depende de mim aprender, estudar ou não. O professor está lá, está esperando o tempo todo, né? E é um professor vitalício, é um curso vitalício, online. Tem vários módulos. E vai estar sempre lá. Agora, depende de mim arrumar tempo, disposição, motivação, concentração para aprender. E se eu não estiver pronto para aprender, não adianta. E olha que eu renovei o curso, né, esse ano, no início do ano, e até agora eu não consegui parar para estudar, porque me meti em várias coisas, mas está lá, eu paguei, é vitalício, e eu vou voltar a estudar. Só que enquanto eu não estiver pronto, não vai. Então a gente precisa querer aprender. Quando a gente quer aprender, então o mentor vai ser uma bênção. Mas se a gente está fechado para o aprendizado, não tem como sermos mentoriados. Então, eu entendo que a pessoa-chave para que um relacionamento de mentoria seja bem sucedido é, especialmente, a atitude do coração do aprendiz, do mentoriado. Por isso que ter um perfil ideal de um mentoriado aprovado é fundamental para que a mentoria dê certo. Então, cada um precisa se autoavaliar. Como é que eu estou sendo como aprendiz, né? Estou sendo um Porque, bom aprendiz ou não? Eu espero que sempre aprendizativo, mas o pastor Alexandre pode dizer por mim. claro Acredito que estou fazendo que o você é um máximo. aprendiz ativo, claro. Está sempre querendo Amém. melhorar. Amém. Então, voltamos a nossa sala rapidinho. Vamos ver o nosso ponto número 5. No ponto número 5, o que diz a respeito do mentoreado? Ele assume a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento. Tem isso. Ele tem essa capacidade. Acabamos de falar aqui. O que ele está fazendo para administrar a responsabilidade por seu crescimento? O que ele está se agindo? Está se mexendo? Está fazendo por onde? Como mentor, eu não tenho tempo para estabelecer a agenda do mentoreado. Eu não posso gerenciar o tempo dele. Mas isso é quase óbvio. E eu fico feliz em ajudar a ser fiel à agenda que ele estabeleceu. Mas não sou responsável por ditar o que ele deve fazer. A vida é dele. E vou puxar o meu exemplo com o pastor Alexandre. Nós temos esse relacionamento de mentoria há mais de 4 anos, né? Estamos juntos. E o Alexandre não me diz quando devo ler a Bíblia, quando estou lendo o livro, qual livro que estou lendo, quando é que devo estudar na faculdade e outras coisas, outras tarefas que devo fazer pelo meu crescimento. E eu tenho a minha agenda. Aí depois falo com ele periodicamente, faço uma prestação de conta com ele, na verdade, e conto o que está acontecendo. Ele vai me endireitando. Ele me dá materiais para ler, ele me dá as dicas de como resolver o impasse, talvez. Como melhorar meu tempo de oração, por exemplo. O que posso incluir e o que não posso incluir, né? Então, essa droga, essa prestação de conta é que alinha
o relacionamento entre mentor e mentoreado. E nessa jornada, os dois juntos crescem, porque tanto o mentor quanto o mentoreado são beneficiados de todos esses relacionamentos. E todos têm potencial, pois todos foram criados à imagem de Deus. E Ele tem um plano para cada um. Eu sempre costumo dizer que Deus é o maior interessado. Isso é verdade. Deus tem interesse aceso, ardente, pelo crescimento de cada um de nós. Então, com certeza, Deus vai encaminhar para alguém que nos ajude a crescer, a passo que nós sejamos ativos, né? Então, não olhe para alguém e diga, esqueça, ele é incorrigível, não tem as qualidades necessárias, não perca tempo com ele. Se for pelo critério do potencial, você vai se inclinar para quem parece promissor no momento em que você o avalia. Mas isso pode induzir ao erro, porque às vezes, quando vemos uma pessoa num determinado estágio da vida dela, a pessoa talvez está passando um momento difícil, ou talvez a pessoa está com muitos problemas a resolver, ou está com muita tarefa a resolver, que podem ser familiares, podem ser de trabalho, de faculdade, de escola, o que seja. Então, precisamos avaliar, né? Para que não haja erro de avaliação, é que nós possamos ser induzidos a avaliar mal o nosso potencial mentoreado. Suponha que você encontre alguém que talvez seja brilhante, mas parece desnorteado, deficiente no julgamento, inconstante, indigno de confiança, rude, grosso e goste muito de bebida. Você pode facilmente rejeitar mentoreá-lo, mas no processo perderia o jovem Winston Churchill. Era ou não era um grande estatista? Né? Mudou drasticamente de uma positiva o futuro da uma nação, né? Que mais? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Suponha que você veja um adolescente que não parece um aluno brilhante, não é comunicativo, ele é independente, antissocial, visto como arrogante, age com provocação na escola, às vezes tem explosões de raiva, que chegou a jogar uma cadeira no professor. A maioria diria que ele não obteria sucesso nenhum. Mas, provavelmente, os professores do ensino médio, Albert Einstein, pensaram isso. Talvez Albert Einstein sofria de alguma forma de autismo. Hoje é fácil relevar isso. Pelas características que temos aqui elencadas, são características típicas de uma criança autista, um adolescente autista. Talvez algum grau de autismo ele tinha. Mas se a gente tivesse que avaliar pela imagem, pela impressão, a gente ia perder uma pessoa maravilhosa como ele, que mudou completamente as leis da física como nós as conhecemos, né? Então, não podemos nos basear na primeira impressão. Então, todo jovem foi criado por Deus. Você, eu, todas as pessoas, né? Nunca podemos menosprezar isso. Deus, com certeza, de forma soberana, constrói dentro de cada um de nós a coisa certa, o dom que a pessoa tem para se tornar alguém singular. A tarefa do mentor, nesse momento, é perceber esta coisa certa e ajudá-la a sair, a desbrochar, para que ele realize o plano de Deus. Isso é muito importante. Por isso, o mentor deve ser alguém que saiba avaliar e analisar os detalhes da pessoa, como ela é, e toda essa experiência ele adquire também ao longo da jornada dele. O que isso tem a ver com as 5 qualidades que o mentor procura no mentoreado? Eu gostaria de ver todas as 5 qualidades no mentoreado em potencial, mas não descartaria alguém porque ele carece de alguns traços ou é fraco em alguns. Mas Maurício, ele tem só 3 das 5 qualidades que nós falamos aqui. Tudo bem. Talvez as 2 estão lá dormentes. Talvez as que estão faltando nunca foram estimuladas. Porque nós temos capacidade, temos qualidade, potenciais, que no começo do nosso crescimento, da nossa existência, elas afloram dentro de uma família, dentro de um ambiente escolar. Se não tivermos pais que sabem ensinar para nós, se não tivermos professores que saibam estimular esses potenciais, eles ficam lá dormentes. Então, onde ele está agora, onde o seu mentorado está hoje,
pouca vez tem com aquilo que ele pode ser daqui a 10 anos, 20 ou 30 anos, né? Então, é bom focar no presente? Concordo. Mas o que ele tem que é possível de se trabalhar agora, é o que posso construir a partir disso. Então, veja o mentoreado em potencial como uma pedra bruta que tem que ser lapidada. Ele tem alguns pontos que brilham, maravilha, mas os demais pontos podem ser trabalhados. Você pode gerar um diamante que pode ser pronto para a obra e para tudo aquilo que Deus colocar na vida dessa pessoa. Concorda? Alguém que você conhece. Vou deixar aqui a palavra, a pergunta, mesmo que não estamos, né, numa aula ao vivo, mas que poderia se beneficiar do que você tem a oferecer como mentor. Pense, faça uma lista. Podemos conversar na próxima aula sobre isso, né? Quais os 5 pontos que você vê no perfil do seu mentoreado, da pessoa que você está mentoreando hoje? Faça esse checklist. Pega as pessoas que você está mentoreando, veja como elas estão. Comece a pensar como pode trabalhar cada ponto delas para que eles, todos os 5 pontos estejam na mesma altura, no mesmo nível, para oferecer um atendimento melhor e para criar um mentoreado excelente. Hoje, vamos ver mais Maurício, uma semana. Oi, Maurício, por eu queria favor. só destacar que Por favor. nós vamos entregar para os alunos 2 roteiros ao longo do curso, né? Acredito que ainda no Sim, mês de novembro nós entregaremos numa semana um roteiro e na outra, né, o roteiro mais seguinte, um. que fala sobre, que faz uma avaliação. Um roteiro faz a avaliação do mentor e o outro roteiro faz a avaliação do mentoriado. Então, isso é muito Excelente. interessante. Inclusive, a gente coloca alguns desses pontos aqui, Bem que estão lembrado. sendo ministrados nessa aula. Então, vocês, alunos, vão poder pegar esses roteiros, né, e usar com as pessoas que vocês vão mentorear. E tanto elas vão se avaliar se eles são bons mentoreados seus, inclusive se são aprendizes ou não, né? E também vocês, como mentores, serão avaliados pelos mentoreados de vocês, para ver até que forma o que vocês, né, que nós, como mentores, podemos melhorar no nosso papel de mentores. Então, vai ser muito interessante aplicar esses roteirinhos depois com as pessoas que vocês vão mentorear. E também você pode até pedir para o seu mentor, se tiver um mentor, para usar esse roteirinho com você, né? Tanto para você ser avaliado como você é como mentoreado e também o seu mentor ser avaliado por você. Então, são roteirinhos muito práticos e excelentes para uma melhor mentoria. Sinta-se à vontade para depois comentar na próxima aula, pessoalmente, ao vivo, né? Quais são quais experiências você tiveram a colocar em uso esses 2 roteiros? Beleza? Vamos à nossa ferramenta desta semana. A ferramenta de hoje é alvos e prioridades. Exercício este que serve para ajudar a colocar ideias no papel quanto às atividades e a realizar tendo em vista áreas da vida. Dividimos as atividades em 2 categorias: prioridades indispensáveis e prioridades opcionais. As indispensáveis são atividades primárias, ou seja, alvos mais importantes a ser alcançados. São alvos que talvez hoje você não tenha, mas que você entende que tem que ser alvos que começam a fazer parte do seu dia a dia. E temos alvos opcionais, são atividades secundárias, ou seja, alvos que podem aparecer de vez em quando, né, e que fazem parte vão começar a fazer parte da sua rotina. Exemplo, ler um livro, né? Você pode decidir escolher 3 livros por mês, ou 3 livros ao longo do ano. Cada um tem um ritmo, mas com certeza os opcionais ajudam, né, a nossa jornada e ficam alinhados ao nosso objetivo indispensável. Nós fizemos aqui uma planilha, vamos mostrar já para vocês. Escolhemos algumas prioridades, alvos, né,
para a vida de cada um de vocês. Primeira prioridade é Deus, com certeza. Prioridade é que você tenha consigo mesmo, ou consigo mesmo. Prioridade é família. Liderados ou discípulos. Prioridade é a igreja, trabalho e outras. E nós tomamos a liberdade de preencher aqui essas duas opções, indispensáveis opcionais, em relação a cada prioridade, para você ter uma ideia. Não precisa seguir a risca, ou se você quiser, pode seguir a risca. Nós temos dado essas opções para nós conversarmos com vocês hoje. Vamos lá? Vamos lá. Tem prioridade de Deus. O que é indispensável? Ter um tempo devocional. Ou ler a Bíblia toda. Eu, pessoalmente, gosto de ler a Bíblia o ano inteiro. Quando termina, começo de novo. Mas, Maurício, toda vez você começa por Gênesis? Não. Nesse momento, por sinal, estou lendo a Bíblia em 2 pontos. Estou lendo o Antigo Testamento e, paralelamente, o Novo. Só que estou estudando sobre isso. Além disso, o meu tempo devocional, como eu falei um tempo atrás ao pastor Alexandre, também mudou. Hoje tenho um caderno devocional, onde eu coloco as minhas orações. Hoje tenho um tempo de louvor. Escolhi um tempo matinal, para mim é melhor, minha mente fica mais fresca, mais ativa. E hoje faço desses 2 momentos, a leitura da Bíblia e o tempo devocional, realmente algo indispensável na minha vida. Opcionais que nós colocamos aqui, sempre falando de Deus como prioridade. Fazer o retiro espiritual sozinho ou ler o livro cristão. Isso também é opcional. Maurício, mas preciso ler quantos livros? Você escolha. Eu já li livros sobre o Espírito Santo, livros sobre liderança, já li livros sobre mentoria. Ultimamente li um livro em PDF que o pastor Alexandre me deu. Gostei tanto que acabei comprando o livro. E hoje quero ler de novo o livro no papel. Olha só. Então, voltamos. Prioridades. Consigo. Qual que é indispensável para você? Fazer caminhada. Dormir mais cedo. Talvez dormir muito tarde. Afeta o nosso rendimento no dia seguinte. Né? Muitas pessoas gostam de dormir muito tarde. Eu conheço uma irmã de uma igreja que ela fica postando no Facebook às 3 horas da madrugada. Ela acorda às 11 da manhã. Mas é uma dona de casa, tudo bem. Mas é uma escolha dela, né? Mas eu sugiro dormir mais cedo. O que é opcional para você mesmo, para a sua saúde? Fazer um check-up, se possível, anual. E por que não? Assistir um seriado. Sempre frisando, escolha com que alimentar a sua mente. Tem seriados que não são saudáveis. Ah, Maurício, mas eu gosto de guerra. Tudo bem, mas será que é um seriado onde sempre tem morte, sempre tem sangue exposto, sempre tem briga, sempre tem raiva, sempre tem ódio, sempre tem contenda? São alimentos saudáveis? Pense nisso. Prioridades, família, indispensável, culto doméstico. O norte da família. São exemplos, né, que você pode ter com a sua família, justamente. Opcionais, fazer uma viagem juntos. E eu sei que às vezes os compromissos não permitem de viajar todo mundo junto. Escola, trabalho, igreja, ministério, às vezes, impedem, né, que toda a família possa viajar junto. Mas por isso é um opcional. É importante? Claro, faça no momento que isso seja prazeroso para todos. Fazer uma análise fofa. Nós vimos na aula da semana passada essa ferramenta onde nós podemos analisar as fraquezas, as forças, os nossos limites e as nossas capacidades para nos melhorar. Faça uma análise dentro da sua família. Que tal? Vamos agora falar de liderados e discípulos. Indispensável ter um encontro semanal. Eu, pessoalmente, com meu mentor, tenho uma ligação semanal. Encontro é difícil. Eu estou em Curitiba, ele está em São Luís do Maranhão. Mas fazemos questão, né, sempre de nos falar, no máximo a cada 15 dias. Isso tem tornado a nossa amizade muito boa, muito linda. E treiná-los em mentoria. Então, trabalhe com isso. Hoje começando a ler o livro chamado Discipulado, com meu discípulo, que é o do Bonhoeffer. É um livro um pouco pesado, mas o meu mentoreado pediu para que esse livro fosse o argumento do nosso discipulado. Então, vamos começar a ler, e todo mês teremos a leitura do livro, enquanto o resto das semanas batemos papo sobre outras coisas. Opcionais,
fazer retiro de comunhão juntos. E, claro, aqui também, use a análise fofa que falamos semana passada. Sobre a igreja, mais uma prioridade. Orar 3 vezes na semana e jejuar pelo menos uma vez por semana. Isso é saudável para você, para seu espírito. Organizar um treinamento X na igreja. Ou opcional, ajudar o pastor no projeto Y. No projeto, sei lá, no seu projeto eu gostava muito, lá na Maranata em São Luís, chamado Três Amigos. Ainda hoje, tenho lembrança tão viva desse projeto, que parece que foi que eu atuei nele ontem. Mas é um projeto. Então, ajude o pastor. Seja o auxiliador nesse momento dele. Mesmo que você seja um mentor. Né? Ofertas para missionário João. João está lá na Índia, está na Tailândia, está na Malásia, está num terreno difícil. Oferte para ele. Opcional. Quando você pode, você faz. Prioridade sobre o trabalho. É indispensável, com certeza, ser mais comunicativo. Se somos pessoas que têm que amar o próximo, no mínimo, é que não sejamos comunicativos com todos. Apresentar um novo plano no trabalho, uma nova estratégia. Seja proativo. Né? Não seja aquele aprendiz passivo que tem que ser puxado. Seja aquele aprendiz ativo, que procura fazer o melhor para a empresa onde atua. Opcional, fazer um curso para se aperfeiçoar. Lembra que falamos no começo? Quando você se aperfeiçoa, as pessoas ao seu redor usufruem desse seu aperfeiçoamento. Quando você se torna uma pessoa melhor, as pessoas ao seu redor usufruem desse sujeito de ser uma pessoa melhor. E também aqui sugerimos a nossa análise fofa, por que não? Com seus colegas de trabalho, né, para ver o ambiente onde você atua. E colocamos nas outras, conclui o curso de mentoria, como este, por exemplo, né, indispensável, não falte, viu? Estudar inglês. Hoje, inglês tem se tornado um idioma internacional. Não é o mais falado, mas é o que mais, né, aliás, acho que a expressão não é essa. Ele não é o mais difundido, porque o espanhol é o mais falado no mundo todo. E tem mais países que falam espanhol. Mas, com certeza, o inglês se tornou a língua principal em todos os eventos, treinamentos internacionais. Tem se tornado uma ferramenta útil. Quem não fala ainda inglês e quer ser missionário, precisa começar a pensar com muito carinho em aprender inglês de verdade. Outras coisas opcionais, prioridade, fazer uma reforma de casa ou escrever um livro. Por sinal, eu já escrevi um, vocês estão lendo, espero que sim, que tenham uma experiência maravilhosa, como as pessoas que já até agora leram, tiveram esse momento. Como eu disse outras vezes, eu escrevi numa linguagem bem simples. Isso porque espero que todo mundo compreenda. Tá bom? Maurício, E deixa eu só fazer um acréscimo sobre essa ferramenta, né? Nós, desde a primeira aula, nós estamos falando que mentoria tem tudo a ver com crescimento. Essa é uma palavra-chave no relacionamento de mentoria. Crescimento. Nós só crescemos se nós buscamos alvos de crescimento. Se nós temos alvos. Se a gente quer ficar na zona de conforto, no comodismo, né, a gente não vai crescer nunca. Nós precisamos ser pessoas focadas em alvos se nós quisermos crescer. E quem quiser ter relacionamento de mentoria precisa querer crescer. Senão, nem comece nenhum relacionamento de mentoria. Porque a mentoria tem um propósito de ajudar o outro a crescer. Inclusive, em todas as áreas da vida, como a gente vê nesse exercício aqui. Todas as áreas, não é só igreja. Não é só questão de igreja. Mas é você consigo mesmo, você com sua família, você no seu ambiente de trabalho, você com Deus, ou seja, qualquer área. Então, nós que queremos também mentorear pessoas, nós precisamos primeiro ser exemplo de pessoas que têm foco, que têm alvos de crescimento. Então, naturalmente, regularmente, a gente precisa colocar alvos de crescimento na nossa vida. Senão, nós vamos estagnar. Nós não vamos ter o que ensinar.
Mas mentoria tem tudo a ver com alvos. Eu lembro de uma vez, isso foi no ano de 2006, em que eu estava conduzindo um retiro com líderes da igreja na época, né, que eu participava da equipe pastoral. E naquele retiro, eu entreguei uma nuvenzinha para cada participante, uma nuvenzinha de cartolina, né, que a gente recortou, né, uma nuvenzinha, e cada um recebeu uma nuvenzinha. E a ideia daquela dinâmica era: cada um teria um tempo para escrever sonhos que você deseja alcançar em até 5 anos. O ano era 2006. E você ia pensar, escrever naquela nuvenzinha o que é que você quer alcançar na sua vida de maneira geral, em qualquer área da sua vida, até o ano 2011. Como você deseja se ver até lá? O que você quer alcançar? E cada um teve um tempo para anotar. Eu também anotei vários alvos para a minha vida. Depois disso, nós pegamos cada nuvenzinha, cada um colocou o seu nome, né, na nuvem, e a gente adesivou na parede. E aí a gente deu um tempo para cada um ler quais são os sonhos dos outros, para a gente saber mais, conhecer, interagir, né? E aí foi um retiro maravilhoso. No final do retiro, cada um pegou a sua nuvenzinha. Eu não sei o que eles fizeram com as nuvens deles. Eu sei que eu peguei a minha e eu guardei na minha Bíblia. E aquilo se tornou um alvo para mim. Eu comecei a colocar aqueles alvos como metas na minha vida. E claro, como diz a palavra, oração, oração. Então você ora e age. Então, sempre que eu ia ler a minha Bíblia, estava lá a nuvenzinha. Eu orava, eu lembrava, mas eu também agia. E, e eu lembro de colocar alguns desses alvos assim de crescimento para mim. O primeiro que eu tinha colocado, e mais importante, era que eu queria crescer na minha intimidade com Deus. Esse, para mim, era o alvo principal: crescer intimidade com Deus. E aí eu lembro de ter colocado outros alvos, como, por exemplo, queria morar numa casa maior. A gente, na época, eu e minha esposa éramos casados há 2 anos. A gente morava num apartamento e a gente queria uma casa maior. E a gente queria ter um casal de filhos. A gente queria um menino e uma menina. E ali eu coloquei até o nome deles. Também lembro de ter colocado como alvo me formar em teologia. Na época eu ainda não era teólogo, né? E também queria ser pastor. Na época eu era um líder importante na igreja, mas não era pastor. Também lembro de ter colocado que eu queria escrever 2 livros. Queria, em 2011, ter escrito 2 livros. Já sonhava em ser um escritor. Então, acho que foi isso. Eu coloquei vários sonhos desse tipo. E aí, interessante o que aconteceu é que em 2011 eu pude fazer a reflexão agora olhando a história da minha vida dos últimos 5 anos. E foi muito interessante observar que Deus tinha feito muitas coisas daquelas metas tinham se tornado reais. Eu tinha realmente crescido na minha vida com Deus, na minha intimidade com o Senhor. Eu tinha tido um casal de filhos. A Isabela veio primeiro, em 2007, e Arthur veio em 2011, no limite, né? Mas foi em janeiro de 2011, ainda estava valendo, né? Foi no último ano dos 5 anos de meta, né? Deus me deu um casal. Também estava morando num lugar mais espaçoso. Nessa época, eu ainda não tinha me formado em teologia, mas estava estudando teologia. Nessa época, eu já era pastor. Já estava, pelo menos na igreja local, eu já era considerado pastor. Não ainda a nível de denominação, mas estava já sendo considerado pastor na igreja local. E eu tinha escrito um livro, não 2, mas um eu tinha escrito. Em 2010 eu tinha escrito um livro, meu primeiro livro que eu lancei. Então, e assim, o mais interessante ainda é que eu não parei de ter metas. Graças a Deus que eu não parei em 2011.
eu continuei colocando metas na minha vida. E 10 anos depois, né, disso, um pouco mais de 10 anos, hoje eu posso dizer que estou lançando agora no fim do ano mais 2 livros, estou chegando no 5º livro, né, sendo lançado, 4º e 5º sendo lançado agora, no final do ano ainda. Fiz teologia, fiz pós em teologia, me tornei pastor na denominação, e também tenho sido hoje pastor de pastores, já há um bom tempo, né, pastoreando pastores. Então, muito mais Deus fez, entende? Importante é que nós tenhamos o coração de aprendiz e que a gente queira crescer e que a gente não se acomode, que a gente tenha alvos de crescimento, porque Deus se agrada quando nós queremos multiplicar os dons que Ele nos deu, né? Nós queremos dar frutos para a glória dele. Então, que Deus nos abençoe, né? Amém. Amém. E para hoje nós temos uma reflexão muito interessante, né? A frase é que ponha tubarão no seu tanque. Essa história começa no Japão, né? Em relação ao consumo que os japoneses têm de peixe fresco. A alta quantidade de peixes pescados, porém, hoje, não atende mais a população japonesa da forma que atendia antigamente. Os peixes começaram a diminuir e os pescadores tiveram que ir mais longe com seus navios para buscar mais peixe. Mas, quando o peixe voltava, ele não era mais um peixe fresco. Ficava alguns dias dentro do navio. Isso gerou um descontento, né, por parte do público japonês, né, dos fregueses, que estavam acostumados a comer peixe mais fresco. A primeira solução que os japoneses tentaram dentro dos navios foi de instalar congeladores. Mas isso criou outro tipo de problema. Ou seja, o peixe chegava congelado. Imagine, se o japonês não gostava de um peixe que não tinha mais frescor, como é que iria gostar de um peixe congelado, né? Claro que não gostaram, tanto que o preço do peixe começou a cair. E o pior, não tinha mais venda de cima dos peixes, né? Ou seja, poucos que conseguiam aceitar um peixe congelado no lugar de um peixe fresco. Aí, mais uma tentativa. Os pesqueiros começaram a colocar tanques dentro dos navios, onde guardavam os peixes recém-pescados. Mas, mesmo que os peixes nadassem dentro do tanque, chegava um ponto que o peixe pescado enchia todo o tanque. Então, os peixes não morriam, mas ficavam muito tempo chatados, como sardinhas, né? Isso também não trazia, né, uma alimentação gostosa para os japoneses, porque os peixes chegavam cansados, nadavam, mas ficavam parados, né? Chegavam abatidos, chegavam vivos, mas abatidos. Então, os peixes perdiam o gosto do frescor. E aí, o que fazer? Né? Os japoneses ficaram pensando. Como é que podia resolver esse problema? O que você faria? O que você recomendaria para ele? Um escritor, um tal de Rob Hubbard, observou no começo dos anos 50 que o homem progride estranhamente somente perante um ambiente desafiador. E se pararmos para pensar, quando nós somos desafiados a algumas coisas, nós temos aquele gosto de conseguir, gosto de vencer. Acredito que para os homens essa frase vai fazer efeito quando eu digo que para conquistar a nossa amada, a gente muda até a cor do cabelo, a gente muda até a roupa. Para conquistar, enche de flores, aprende a escrever poesias, escreve livros, faz coisas que não faria normalmente para conquistar nossa amada. Quando isso é trazido para o trabalho, nós temos esse mesmo impulso. Mas, da mesma forma que nós ganhamos, também, e as mulheres vão dizer alguma coisa aqui com certeza, quando nós casamos, nós paramos. Nós casamos
diminui as flores, diminui os jantares, a gente não se arruma mais tanto assim. Mas o que é que tem a ver essa história? É porque os japoneses foram bastante inteligentes e começaram a entender que o tamanho do desafio ele alimenta você de alguma forma, né? Você é alimentado pelo seu desafio, você é estimulado pelo seu desafio. Então, quando você está desafiado, você se sente mais vivo. E foi isso que os japoneses fizeram. Por incrível que pareça, eles entenderam que os peixes tinham que chegar atiçados na beira da praia. E fizeram o quê? Pegaram um pequeno tubarão, jogaram dentro do tanque. Esse pequeno tubarão, é verdade, ele comeu algum peixinho, mas não comeu todos. E os demais corriam para a direita e para a esquerda para não ser comidos. Isso deixou eles tão vivos, tão atiçados, que quando chegava o navio na costa, os peixes ainda eram vivos, que parecia que tinham sido pescados naquele instante. Isso devolveu o frescor, aquele gosto saboroso, né, que os japoneses tanto amam. Então, hoje, os navios pesqueiros do Japão têm um tanque enorme com dentro um tubarãozinho que fica lá esperando a comida chegar. Do outro lado, quando os peixes são jogados, encontram o inimigo deles e eles ficam fugindo o tempo todo. Mas eles ficam nadando, se mexendo. Isso permite a carne deles, ao corpo deles, de chegar bem oxigenado, com sangue correndo nas veias, que estão fugindo, adrenalina lá em cima, e isso gera um sabor mais prazeroso, né, para o japonês. Então, nossos conselhos, coloque um tubarão no seu tanque, coloque alguma coisa que estimule você a crescer, coloque alguma coisa que motive você a fazer mais do que o normal, mais do que você normalmente faz. Seja extraordinário em tudo o que você faz. Por isso, a nossa frase aqui, que inicialmente não tinha nenhum sentido, hoje vai ter para você. Coloque esse tubarão, coloque um gás, coloque uma força, coloque uma energia acessória, suplementar para você, né, crescer. O que é essa energia? Pode ser recurso, pode ser um curso, pode ser habilidade, pode ser alguma coisa, mas que com certeza faz a diferença no seu rendimento, aonde você estiver, tanto na igreja, quanto em casa, em família, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Seja a pessoa que faz a diferença onde você estiver. Essa é a nossa reflexão de hoje. Como última sugestão, e sou suspeito de falar, mas amo esta série. Essa série você consegue baixar, é um pequeno aplicativo que você baixa no Android, né? Ou no Apple, no site, nos celulares da Apple. Até tablet você consegue usar. Que eu saiba, você não consegue usar notebook, porque o notebook não contém Android dentro, é Windows, né? Um sistema diferente. Mas qualquer celular tem um Android, né, rodando dentro do seu coração. Quando você baixa o aplicativo, você assiste essa série que chegou na terceira temporada. Por sinal, dezembro vai ter a estreia da terceira temporada, mal consigo esperar. Vê essa imagem aqui embaixo com Jesus pregando, é o famoso Sermão do Monte. Ele foi girado com mais de 5.000 pessoas, ao vivo, numa terra, lá nos Estados Unidos, um terreno muito grande, deram a vestimenta para todas as pessoas que quiseram participar. Teve uma adesão violenta nos Estados Unidos. Eles fizeram desse filme uma das maiores expressões da graça de Jesus, né? Porque eu fiquei pensando, por que quando a gente assiste um filme sobre Jesus, a gente não tem esse impacto que essa série está dando? Porque o filme dura 2 horas. Então, muitos detalhes são cortados, muitas cenas são omitidas. Mas não, nessa série você vai encontrar cada detalhe. Tem um episódio somente sobre Maria Madalena, que estava que estavam os espíritos, né, possuindo ela. Tem um episódio sobre o Nicodemos e vai um sobre Mateus. Enfim, cada episódio conta uma parte de Jesus, conta um amor imenso. Eu já chorei, admito. Ainda vou chorar, tenho certeza. Tem momentos em que as pessoas caem no pecado, mas voltam a Jesus e Jesus abre os braços e
Diz para elas, ó, não vou contar mais, eu não vou contar, vou acabar contando aqui. Mas sou suspeito. Assistam, assistam, baixem o aplicativo, assistam essa série. Vocês vão conhecer um Jesus como você nunca viu. Deus abençoe esta equipe de atores, porque eles conseguiram trazer para nós, para nosso entendimento de Jesus, como nós o conhecemos, um verdadeiro Jesus que era sua compaixão e amor pelos outros. Muito lindo mesmo. Sugiro assistir. É, como eu disse, sou até suspeito de falar isso, mas verdadeiramente uma série maravilhosa. Glória a Essa era a Deus. nossa aula. Eu Glória a espero Deus. que, juntamente E com o vamos. pastor, temos conseguido ensinar mais um pouco para vocês, né? Amém. Essa aula foi feita ao vivo porque motivos técnicos, mas espero que todos vocês curtam, né? E nos vemos na próxima aula. Deus abençoe a todos. Inclusive, Maurício, antes do Diga. encerramento, essa série The Chosen, ela nos ensina olhando para aquele que é o mentor dos mentores, né? Nós Com certeza. precisamos aprender com Jesus, porque ele é o grande modelo de mentoria que nós temos. Essa série é muito bem feita, muito bem produzida, muito bem bolada, e ela tem também uma ênfase em mentoria, Jesus mentoreando os seus discípulos. Então é fantástico, você assiste de graça, basta ter um espaçozinho no seu celular para você baixar o aplicativo e assistir. Ele tem em português, dublado, legendado, tudo. E aqui em casa faz sucesso. Quando lança cada temporada, é um sucesso. A gente chora, aprende tanta coisa. São 8 episódios por temporada, então já tem 16 episódios aí para cada um assistir. Até para assistir com os seus discípulos, né? E agora, no final do ano, mais 8 episódios sendo lançados. Então, é uma série, inclusive, evangelística. Você pode usar para evangelizar pessoas. Então, vale a pena essa dica. Eu acho que é a melhor dica de todos os filmes que a gente vai indicar aqui. Para mim, esse é o melhor É a mais dica é impactante. assistir o The Chosen, os Escolhidos em português, né? Ok. Então, Então, hoje que era Deus isso. abençoe a todos. Um A grande todos. Nos abraço. vemos na próxima aula. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.